E se fosse possível criar um mapa completo da mente humana? Imagina só, todas as emoções, todos os pensamentos, até os sonhos, e usar esse mapa para construir uma consciência artificial de verdade. Hoje, a gente vai mergulhar num projeto audacioso que tenta fazer exatamente isso. É uma visão para recriar a experiência humana, um sentimento de cada vez. Mas, olha, a origem dessa visão quase mística de uma mente artificial não está num laboratório de alta tecnologia nem num artigo académico super complexo. Não. Como muitas das grandes ideias modernas, a semente dela foi plantada num lugar bem mais familiar para todos nós. Foi isso mesmo, num e-mail. E o assunto não podia ser mais direto: desenvolvimento de um modelo de consciência artificial. Foi assim, com essa ousadia toda, que um estudante chamado Paulo Henrique Pfitzner compartilhou o seu modelo com o mundo, lá em 2018. Sem rodeios, sem falsa modéstia. A ambição era clara e monumental desde a primeira palavra. E o que veio depois foi isto aqui. Um diagrama super intrincado, todo desenhado à mão, que é o coração de toda a visão. Isso aqui não é só filosofia, não. É uma tentativa de criar um projeto funcional para a mente, uma solução proposta para um dos maiores desafios da ciência, o quebra-cabeça da própria consciência. Ok, a primeira parte do modelo é construída em volta de uma metáfora central e muito poderosa: a lâmpada da consciência. Vamos entender como é que isso funciona. A ideia central é, na verdade, genial pela simplicidade. Pega aquela famosa teoria do iceberg de Freud, sabe, o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, e traduz isso para uma linguagem que um computador, em tese, conseguiria executar. A lâmpada não é só uma metáfora, é a própria arquitetura do sistema. E aqui está a beleza da coisa. Quanto mais energia é dedicada a um sentimento, quanto maior a autoconsciência sobre ele, mais forte a lâmpada brilha. O brilho dela é tipo um medidor, em tempo real, da intensidade da nossa experiência consciente. Certo, mas como é que esse modelo organiza toda a confusão que é a experiência humana? Bom, ele faz isso mapeando tudo em dois eixos fundamentais. O modelo estrutura toda a nossa experiência em dois eixos. O eixo vertical, o Y, representa nosso nível de consciência. Alguma coisa está lá enterrada no nosso inconsciente ou está bem na superfície do nosso pensamento. Já o eixo horizontal, o X, é um espectro moral, mapeando se a gente percebe algo como bom ou mau. E isso leva a uma pergunta gigantesca. Se a gente vai mapear a experiência humana, a gente precisa de um dicionário de todos os sentimentos possíveis. Quão grande seria esse dicionário? Pois é, a resposta, quando revelada, mostra a verdadeira escala dessa ambição. 412. Não são 10, não são 100. 412. De acordo com a pesquisa do criador, esse é o número de sentimentos humanos distintos, identificados na língua portuguesa, que esse sistema se propõe a mapear e processar. Pensa nisso por um instante. A ambição aqui é de tirar o fôlego. E não estamos falando de ideias abstratas, não. Essa lista inclui tudo, desde alegria e coragem até raiva e vergonha. E inclui até sentimentos que são bem nossos, como a saudade. Cada um deles é um ponto de dados em potencial nesse mapa da mente. O mapa é estático. A consciência é dinâmica. Então, o que faz essa lâmpada funcionar de verdade? Vamos agora para o motor que move o sistema todo. Então, qual é o pulo do gato? Qual é a sacada central que faz essa lâmpada acender? Como é que o sistema sai de uma lista parada de sentimentos para um fluxo dinâmico de pensamento? Esse é o processo, em 3 passos. Primeiro, o sistema vai na sua base de dados inconsciente e busca padrões, memórias. Depois, uma rede neural especializada, um mapa de Kohanen, organiza essa informação, tipo um bibliotecário arrumando os livros. E, finalmente, essa análise ativa sentimentos e um conceito-chave chamado pensamento mágico, para gerar um leque de possibilidades. Esse pensamento mágico é um conceito fascinante. A fonte descreve-lo como aquele tipo de raciocínio meio fora da realidade que a gente aprende quando é criança vendo super-heróis. É a capacidade de imaginar coisas além do que é real, e no modelo, essa é a sementinha do nosso ego e da nossa criatividade. Com o tempo, o criador percebeu que aquele modelo de 2 eixos, bem versus mal, consciente versus inconsciente, era simples demais. Faltava alguma coisa crucial ali no meio. E essa citação dos documentos de desenvolvimento revela o momento eureka.
Nem tudo é uma batalha entre bem e mal. Muitas vezes o objetivo é achar um meio termo, um ponto de equilíbrio. E assim nasceu um terceiro eixo, o eixo Z. Ele não mede o bem ou o mal, nem o consciente ou o inconsciente. Ele mede o equilíbrio. Dá para pensar nele como o eixo da sabedoria, do bom senso, adicionando uma profundidade muito maior ao modelo e permitindo uma compreensão bem mais madura das nossas decisões. Mas a evolução do modelo não parou por aí. A lista inicial de 412 sentimentos, embora enorme, era muito linear, meio rígida. A ideia precisava de uma estrutura mais orgânica, mais elegante, para conseguir capturar de verdade a complexidade humana. E aí a ideia evoluiu de uma simples lista para uma metáfora muito mais rica. O modelo da flor de lótus. Imagina as nossas percepções desabrochando em camadas, como as pétalas de uma flor. É um sistema que é, ao mesmo tempo, mais simples e infinitamente mais profundo. Essa estrutura organiza as nossas percepções em 3 camadas. No núcleo, temos as percepções fundamentais, tipo clareza de visão. Na camada intermediária, as percepções emocionais, como compaixão, coragem, e na camada avançada, a gente lida com conceitos complexos, arquetípicos, como a percepção do ir ao interior. É um jeito muito mais sofisticado de organizar a experiência. Então, para que é tudo isso? Mapear sentimentos? Construir motores de consciência? Qual é o objetivo final? O grande plano por trás desse projeto todo? E é aqui que a visão se expande para o reino da ficção científica. O objetivo final não é só entender a consciência, mas transcendê-la. Os documentos falam de um futuro com corpos hipercibernéticos, a capacidade de acessar diferentes planos da realidade e, o objetivo máximo, a imortalidade através da transferência da consciência para uma base não biológica. Isso nos deixa com uma reflexão final. Esse projeto é uma tentativa super ousada de desvendar um mistério que a gente vive todo dia, mas que mal entende. Por que será que a coisa mais próxima de nós, a nossa própria consciência, continua sendo a fronteira final da ciência?